Salve tropa, esse canal não é seu, é meu. E hoje a gente vai discutir o crime tipificado no artigo 217-A do Código Penal, o crime de estupro de vulnerável. A discussão ela é uma discussão bastante atual porque o tipo ele foi muito comentado depois de uma decisão absolutória oriunda do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. De logo eu quero esclarecer que há outras distinções em relação ao entendimento consolidado da jurisprudência brasileira também no Superior Tribunal de Justiça. Bom, em primeiro lugar, a gente precisa ler o que está escrito no caput do artigo 217-A do Código Penal. Diz o dispositivo: ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. O preceito secundário é bastante severo, é uma pena de reclusão de 10 a 18 anos e multa, uma modificação que foi determinada pela Lei 15.280 de 2025, trazendo, portanto, uma pena ainda mais grave para esse delito. Para mim, o pano de fundo, o eixo central dessa discussão é falar sobre em que momento se convencionou que a pessoa ela tem maturidade, autonomia para exercer com plenitude os direitos relacionados à sua liberdade sexual. O bem jurídico protegido pelo tipo, é óbvio, é a dignidade sexual da vítima, e a dúvida é exatamente quando a pessoa, no Brasil, ela tem uma autonomia para discernir a respeito da prática ou não de ato libidinoso ou conjunção carnal. Veja, eu queria deixar muito claro que isso é uma decisão política. A sociedade brasileira, por meio dos seus representantes devidamente eleitos, é que vai inserir na lei, em cima de crimes como o do 217-A do Código Penal, quando a pessoa terá ou não uma autonomia para consentir que com ela se pratique ou ela praticar em outrem atos libidinosos ou a própria conjunção carnal. Politicamente, se decidiu no Brasil, e isso é muito claro lendo o tipo do artigo 217-A do Código Penal, que essa autonomia passa a existir com a idade de 14 anos completos. Porque a partir de 14 anos completos, se há a prática de um ato libidinoso com alguém que é adulto, por exemplo, uma pessoa de 18 anos com uma outra pessoa de 14 anos completos, o fato é atípico se esse ato é consentido. A gente, obviamente, ainda tem uma proteção em relação à dignidade sexual desse ou dessa adolescente. Por quê? Porque se eu estiver pensando em fotografias ou filmagens desse ato sexual, mesmo que exista consentimento, há crime lá no artigo 240 do ECA. Inclusive em relação à venda, 241 do ECA, e a disponibilização ainda que gratuita dessa imagem ou desse vídeo no 241A. É crime ter esse vídeo armazenado no 241B do Estatuto da Criança e do Adolescente. Portanto, a própria autonomia quanto à liberdade sexual, ela não é plena aos 14 anos completos. Vai ser plena a partir dos 18 anos completos, quando, havendo consentimento, não será crime sequer o registro dessa intimidade. Vamos voltar para o 217-A. Essa vulnerabilidade, para que não existisse qualquer sombra de dúvida, ela foi inserida no tipo como sendo uma vulnerabilidade de natureza objetiva, calcada apenas e tão somente no critério etário. Tanto assim que o Superior Tribunal de Justiça editou a súmula 593, dizendo exatamente que o consentimento da vítima, a experiência da vítima ou qualquer tipo de prática de ato libidinoso anterior dessa vítima com outrem não exime a pessoa
que com ela pratica conjunção carnal ou ato libidinoso, da prática do crime de estupro de vulnerável. A gente tem uma repetição ou um reforço dessa natureza objetiva da vulnerabilidade da vítima no parágrafo 5º do artigo 217-A. Está na própria lei. As penas previstas no caput e nos parágrafos 1º, 3º e 4º deste artigo aplicam-se independentemente do consentimento da vítima ou do fato de ela ter mantido relações sexuais anteriormente ao crime. Ou seja, a natureza objetiva da vulnerabilidade, a gente foca apenas e tão somente, repito, na questão etária. Pois bem, acontece que o Superior Tribunal de Justiça, em algumas situações pontuais, acabou distinguindo, fazendo distinções em relação ao seu entendimento consolidado, inclusive no âmbito da súmula 593, afirmando ser o fato materialmente atípico quando conjugadas algumas situações. Quais eram essas situações que faziam ou que fazem o STJ interpretar haver distinções em relação ao entendimento consolidado? Primeiro, uma diferença etária não tão pronunciada, uma diferença etária que não seja significativa entre autor do fato e vítima. Ponto 2, a aquiescência da família da vítima. Ponto 3, existência de prole. Presentes esses três eixos, o STJ, então, fez distinção em relação a seu entendimento consolidado, inclusive na súmula 593, para dizer que o fato seria materialmente atípico, fazendo uso do princípio da fraternidade e observando o princípio da proteção integral, não do direito do autor do fato, mas do filho ou filha gerado por esse relacionamento. O STJ, portanto, de uma maneira utilitarista, observa que a prisão do pai dessa criança não vai contribuir para a sua criação, a criação da criança, repito. E aí, a interpretação, repito, com base no princípio da fraternidade, com base no princípio da proteção integral do filho gerado pelo relacionamento que se inicia ou se mantém ilícito, acaba esse fato redundando em atipicidade material, porque o STJ entende que não houve nessas situações específicas violação ao bem jurídico tutelado. Veja, com todas as vênias, a gente precisa estabelecer de uma vez por todas se, afinal, a decisão política da nossa sociedade por meio dos representantes eleitos, deputados e senadores, e participa naturalmente desse processo legislativo o presidente da República por meio de sanção ou veto, em relação à decisão de quando se inicia essa autonomia para consentimento da prática de atos sexuais. Essa idade ela pode ser tranquilamente modificada desde que se modifique a lei. E isso, repito, é um entendimento político da sociedade naquele determinado momento histórico. Hoje, e já há bastante tempo, o entendimento da sociedade brasileira, e repito, basta olhar para o tipo do 217-A do Código Penal, foi o de que uma pessoa que tem menos de 14 anos não tem discernimento para decidir a respeito do consentimento ou não da prática de um ato libidinoso. E assim, entende a sociedade que a gente protege a dignidade sexual de quem tem menos de 14 anos. Repito, a autonomia vai sendo alcançada paulatinamente, aos 14 anos completos. O entendimento é que já há autonomia para consentir ou não a prática de ato libidinoso ou sexual, e aos 18 anos completos é que se tem uma capacidade plena, inclusive em relação à imagem dessa própria pessoa.
que pode consentir em ser filmada ou fotografada, sendo um irrelevante penal se há esse consentimento. Naturalmente, consentimento para o registro. Se a gente passar para a circulação dessa imagem, aí também há necessidade de um outro consentimento, ainda que a vítima tenha 18 anos completos ou mais. Veja, a ideia de efetuar distinções me parece problemática porque parece que a gente está olhando para trás. E olhando para trás em que sentido? Antigamente, os crimes contra a dignidade sexual, eles eram caracterizados ou categorizados como crimes contra os costumes. E havia causas extintivas da punibilidade no artigo 107 do Código Penal relacionadas ao casamento da vítima ou com o próprio autor do fato ou com terceira pessoa. Ora, parece que a gente afirma para a sociedade o seguinte: o fato de ter havido a prática de um crime contra, na época, os costumes, se resolveria se a vítima casasse. Agora, a gente está reeditando, mutatis mutandi, essa mesma percepção, dizendo, olhe, se esse relacionamento tiver alguma estabilidade, se a família concordar e se nascer um filho, tá tudo ok. Como se o problema não fosse a dignidade sexual. Como se o problema voltasse a ser os costumes. A gente evoluiu, deixando de categorizar esses crimes como crimes contra os costumes e dizendo que, na verdade, temos crimes contra a dignidade sexual. A gente evoluiu, revogando, por meio da Lei 11.106, no ano de 2005, essas duas causas extintivas da punibilidade relacionadas ao casamento da vítima com o autor do fato ou com terceira pessoa. Só que agora, penso eu, a gente está, de repente, voltando a retroceder no nosso pensamento para dizer que, apesar de ter havido um fato tipificado como crime, ele será materialmente atípico se, porventura, houver um nascimento de criança e a família da vítima concordar com isso. Não sei se estamos seguindo o melhor caminho. Se assim o for, me parece que a gente precisa repensar qual é o início objetivo da autonomia para a prática de atos libidinosos e modificar a lei, lá no artigo 217-A do Código Penal. Por óbvio, e aí para não alongar muito o vídeo, há clara possibilidade nesse tipo de cenário de erro de tipo, por exemplo, que exclui o dolo e finda resultando na não punição do autor do fato. Mas se a pessoa tem consciência de que a pessoa com quem ela se relaciona tem menos de 14 anos e intencionalmente há a prática de conjunção carnal ou ato libidinoso, na forma do 217-A do Código Penal, não há o que se ressalvar à prática de crime de estupro de vulnerável, que, dada a sua gravidade, foi alçado, esse crime, à condição de crime hediondo. E tem, como a gente viu, uma pena altíssima. Se a gente achar que só vai haver ofensa à dignidade sexual quando houver um fato, a prática de um ato libidinoso não consentido, ou com constrangimento mediante violência ou grave ameaça, então a gente chega à conclusão que a gente só precisa do crime do 213. Não há necessidade do crime do 217-A no nosso ordenamento jurídico. Então fica aqui essas observações para sua reflexão, esperando ter ajudado para que a gente discuta intensamente esse tipo de questão. Um forte abraço e até o próximo vídeo.